Brasil, essa extração ela é licenciada e ela obedece certos controles. Você tem que ter nota fiscal de entrada e de saída, você precisa ter o licenciamento da tua lavra garimpeira regularizado na Agência Nacional de Mineração, tem que ter as permissões municipais e estaduais. Então, eu entendo que a suspeita da polícia foi, olha, um objeto muito grande de ouro aqui, é estranho. De onde veio? Se foi um objeto comprado em outro país, tem que trazer a nota fiscal, tem que trazer todos os documentos de registro. Eu não posso andar pelo Brasil com uma grande quantidade de ouro sem ter como justificar de onde ela veio. Perícias feitas com equipamentos de alta precisão confirmaram a suspeita dos investigadores. O ouro apreendido em Manaus tinha origem em áreas de garimpo ilegal da província aurífera de Tapajós, do sudoeste do Pará, uma das regiões mais afetadas pela mineração clandestina no país. Segundo os laudos, o minério teria sido extraído de áreas próximas às terras indígenas de Munduruku, Sai-Cinza e Sauere-Uiubu, regiões marcadas por conflitos ambientais, destruição da floresta e avanço do garimpo ilegal dentro da Amazônia. Então, o mercúrio ele é um mineral líquido, é o único mineral em estado líquido que a gente tem, além da água. E ele é abundante, é fácil de se conseguir e ele tem uma propriedade bem interessante. Ele funciona como um agregador. Porque o ouro em si, ele ocorre, especialmente aqui na nossa região, em interstício, em pequenos poros das areias do leito dos nossos rios. Vou dar um exemplo para cá. Então, quando eu coloco o mercúrio naquela bateria, aquela peneira que os garimpeiros utilizam ali, o mercúrio acaba passando por esses poros e vai agregando, vai chamando todo o ouro para perto dele. Fica aquele objeto ali de mercúrio que agregou todo o ouro que poderia ter ali naqueles poros daquelas areias. Fica muito mais fácil depois para você fazer a extração do ouro, você elimina o mercúrio e vai sobrar o ouro. A quebra do sigilo dos celulares apreendidos revelou que aquela remessa poderia ser apenas uma pequena parte do esquema. As mensagens mostram negociações internacionais, planejamento de envios de cargas, exploração de minas e estratégia para tentar driblar órgãos de fiscalização brasileiros. Desde o mundo é mundo que o ouro ele permanece sendo um mineral muito atrativo, tanto do ponto de vista econômico como de uso das pessoas. A possibilidade de eu poder moldar esse mineral em qualquer coisa. Se eu tiver uma barra de ouro, eu consigo transformar num colar, consigo transformar numa pulseira, consigo transformar num pote. Se 1 grama de ouro, para você ter ideia, se eu bater, e ela vai me gerar uma placa de pelo menos 1 metro quadrado, com 1 grama de ouro, de tão dúctil e maleável que ele é. Então, existe a possibilidade de eu fazer um uso infinito, na verdade, porque ele nunca vai degradar, ele não vai oxidar. As investigações apontam que a conexão entre os envolvidos começou no fim de 2019. Frank Janus e Steven Berlin, operadores do mercado financeiro em Nova York, foram apresentados ao empresário Brubeck Nascimento pela esposa brasileira, Janus. Da parceria nasceu a ideia de exportar ouro da América do Sul para os Estados Unidos e também para a Turquia. Pouco tempo depois, os norte-americanos reformularam uma antiga empresa financeira e criaram a Domed. A companhia foi instalada no coração de Manhattan, a poucas quadras da Times Square e do Empire State Building. Segundo documentos obtidos pela investigação, a empresa atuaria no comércio internacional de metais preciosos. Vamos lá, o ouro é um mineral escasso. Acho que é da natureza humana querer exclusividade. Então, de fato, você tem um objeto de ouro, ouro puro, só de ouro, é muito difícil pela quantidade de ouro que existe hoje disponível no mundo. Para você ter ideia, 3 piscinas olímpicas hoje seria a quantidade de ouro que eu teria no mundo todo, com toda a exploração que já aconteceu até o momento. Para países, acaba sendo uma reserva estratégica.
valiosa, porque ele não se altera. Quem tem essa quantidade é um mineral que ele não vai perder suas propriedades, ele não estraga. Então, do ponto de vista econômico, as pessoas querem, o país valoriza porque ele é muito raro de ter, então como moeda de troca consigo fazer uma permuta maior. E ele tem propriedades mesmo físico-químicas muito interessantes. Eu posso usar ele na indústria, eu posso usar como moeda, porque não vai desvalorizar. Enquanto isso, em Anápolis, Goiás, os negócios de Brubeck cresciam rapidamente. A empresa dele, criada originalmente para atuar no setor mineral, aumentou 65 vezes a aquisição anual de ouro entre 2019 e 2022. O volume saltou de 35 quilos para mais de 2 toneladas do metal. Segundo a Polícia Federal, o grupo passou a movimentar cifras milionárias. Somente a primeira remessa negociada com os americanos teria sido fechada em aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Mesmo após a apreensão em Manaus, os investigadores acreditam que o esquema continuou funcionando. Nos Estados Unidos, o ouro brasileiro seria refinado em Nova York, no tradicional distrito dos diamantes. Documentos apresentados à justiça mostram que Frank teria assinado um contrato milionário de compra das barras apreendidas justamente no mesmo dia da apreensão da Polícia Federal em Manaus. Mas outro personagem entra na investigação e amplia ainda mais a suspeita dos agentes federais. O austríaco Werner Hilde, naturalizado brasileiro, assinou um contrato com o Brubeck, se comprometendo a fornecer até 700 quilos de ouro por mês, supostamente obtidos a partir de joias recicladas. Para os investigadores, a quantidade chama a atenção. O volume declarado equivaleria a centenas de milhares de alianças derretidas mensalmente. A suspeita da Polícia Federal é que documentos ligados a Werner Hilde teriam sido usados para esquentar ouro ilegal retirado da Amazônia. A defesa de Brubeck apresentou à justiça declarações patrimoniais de Werner Hilde, afirmando que o austríaco possuía uma fortuna bilionária. Mas o empresário já havia sido alvo de investigações anteriores e chegou a cumprir pena após ser extraditado para a Áustria, acusado de participação em uma organização criminosa envolvida em fraudes milionárias. Em depoimento à Polícia Federal, Werner afirmou ter criado um país próprio, localizado próximo à foz do Amazonas, entre os estados do Pará e do Amapá. Segundo ele, o território teria moeda própria baseado em ouro acumulado ao longo dos anos. Para a Polícia Federal, o caso revela uma engrenagem sofisticada que envolve mineração ilegal, fraude documental, lavagem de dinheiro e exportação clandestina de ouro para o exterior. Um sistema criado para transformar minério de origem ilegal em produto aparentemente irregular no mercado internacional. Você pode ter barras de 1 quilo, de 500 gramas, de 100 gramas. Hoje existe uma facilidade muito maior de você investir em ouro. Então você entra em contato com uma instituição credenciada, normalmente são bancos, e aí eles apresentam um portfólio para ti do peso que relaciona, né, o peso do ouro, o quanto você quer investir naquilo. Aí acaba sendo personalizado. Os números impressionam. As investigações estimam que o grupo possa ter movimentado quase 6 bilhões de reais em operações suspeitas, envolvendo cerca de 2 toneladas de ouro extraídas ilegalmente da Amazônia. Os 2 americanos presos no aeroporto de Manaus prestaram depoimento e acabaram liberados para retornar aos Estados Unidos. Brubeck Nascimento foi preso e deixou a cadeia dias depois, mediante a pagamento de fiança. Hoje, após o flagrante que revelou o esquema, o caso continua tramitando na Justiça e as investigações seguem avançando para tentar identificar o tamanho real da rede internacional que transforma ouro retirado ilegalmente da Amazônia em mercadoria